Vamos aprender um pouco melhor Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Python. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre a estrutura de execução sequencial da linguagem Python e vamos aprender um pouco melhor a execução dessa estrutura através do método de teste de mesa. Na linguagem Python, os nossos programas, os códigos que iremos escrever, eles vão ser executados sempre de forma sequencial. O que isso significa? Significa que a linguagem vai executar sempre a instrução que vem depois. Então, se a gente quer que o programa se comporte da maneira correta, a gente tem que escrever o programa de forma sequencial, porque ele vai sempre executar na sequência. Então, ele vai executar a primeira linha de código, depois vai executar a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Em outras linguagens de programação, às vezes a gente consegue escrever uma função em um determinado lugar do programa e ela pode ser executada em outro. Por exemplo, na linguagem Java, a gente pode escrever uma função no início do programa e ele só vai ser executado lá no final. Ou pode ser o contrário, a gente pode escrever ele lá no final do programa e ele pode ser chamado a executar logo que o programa iniciar. Mas na linguagem Python é importante que vocês entendam que a execução é sempre sequencial. Nessa aula a gente vai escrever um pequeno programa e utilizar o método de teste de mesa para a gente entender como é que essa execução funciona. Também vai ser interessante que a gente vai poder ver como as variáveis podem mudar o seu valor e como isso vai se comportar dentro dos nossos programas. Para iniciar, a gente vai abrir o nosso idle Python e fazer um novo arquivo para escrever o nosso programa. Então vamos começar. Vamos aqui no nosso idle Python, é só dar 2 cliques. Beleza, aqui já abriu o nosso idle, só que eu vou querer fazer um novo arquivo para a gente poder escrever o nosso script. Então eu só vim aqui em File, New File. Beleza, a gente já tem aqui o nosso arquivo para a gente escrever o nosso script Python. Então vou colocar ele aqui do lado, eu vou precisar desse outro lado da tela para poder mostrar para vocês como que a gente vai fazer o teste de mesa. Eu já deixei aqui do lado uma matriz separada para vocês poderem ir entendendo e acompanhando junto comigo o que está acontecendo no programa. Então eu tenho aqui uma matriz com 3 colunas e elas estão sendo representadas por A, B e C, e o A, B e C aqui nessa matriz vai ser as nossas variáveis aqui no nosso programa. Então vamos escrever aqui um programa simples para a gente entender o conceito de execução sequencial e como a gente pode melhorar os nossos programas utilizando o teste de mesa, compreender como é que o computador vai se comportar diante da linguagem Python através do teste de mesa. Então vamos lá, a gente vai escrever aqui A recebe 2, B recebe A mais 6, deixa eu ver, C recebe A mais B. Vou colocar espaço, eu gosto de colocar espaço aqui, pronto, fica mais bonitinho. E agora a gente vai fazer aqui chamar variável A novamente, que vai receber C dividido por 2. Vocês já viram em outras aulas esses operadores e como a gente utiliza as variáveis, mas nessa aula a gente vai entender um pouco melhor como é que ela se comporta no decorrer do programa. Então vamos lá. Eu tenho aqui 4 linhas de código, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4. E como eu já falei,
o Python sempre vai executar de forma sequencial. Antes da gente iniciar, a gente vai logo salvar aqui o nosso programinha. Então, vou colocar aqui teste de mesa. Vou colocar aqui na nossa área de trabalho, fica mais fácil de encontrar. Salvou. Beleza. Então, vamos lá. Aqui na nossa matriz, aqui do lado da nossa matriz, na primeira linha de execução, tá? Bora vir aqui para o nosso programa novamente. Aqui na nossa primeira linha de execução, eu estou dizendo que a variável A recebe 2. Então, nesse momento, nessa execução, a variável A recebe o valor 2. Então, a gente vai vir aqui e colocar no nosso teste de mesa o valor 2. Nessa execução, nessa linha de execução, o valor B ainda nem existe. A variável B ainda nem existe nessa linha de execução. Então, ela não vai receber nenhum valor. A variável C também não. Por quê? Porque nessa linha de execução, eles ainda não existem para o nosso programa. Então, vamos continuar. Na próxima linha de instrução, a gente tem aqui que B recebe A mais 6. Então, para o nosso programa, a variável A continua sendo 2. Então, nessa linha de execução, a variável A continua sendo 2. A variável B agora, ela já não é mais vazia, porque ela existe e ela tem um valor. E qual que é o valor de B? O valor de B é A mais 6. E qual que é o valor de A? O valor de A é 2. Então, A mais 6 é igual a 8. O nosso C aqui, nessa linha, é importante você entender, nessa linha de execução, o valor 6, a variável 6 ainda não existe. Então, ela não recebe nenhum valor. Agora, vamos para a terceira linha de execução. O que é interessante é que agora o nosso C vai receber um valor. Mas é importante a gente entender que nesse fluxo, a variável A e a variável B já tem um valor atribuído a eles. Então, a gente precisa, no nosso teste de mesa aqui do lado, a gente precisa repetir esse valor, dizendo que, nesse momento, nessa linha, as nossas variáveis têm esse determinado valor. Então, A continua sendo 2 e B continua sendo 8. Só que o nosso C agora ele recebe A mais B. Então, se eu tenho A valendo 2 e B valendo 8, nosso C vale 10. No próximo passo, a gente vai modificar a variável A e atribuir a ela um novo valor. Mas isso você só vai ver na próxima aula.